Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu quero mostrar para vocês como eu criei essa composição, estilo, ilustração, como eu criei essa arte, né, para social media, estilo, ilustração, com imagens aí que eu baixei da internet, tá? Nós temos aqui os elementos originais que deram origem à arte, né? Então vocês podem ver aí que são imagens que eu fiz o download na internet e criei essa composição aqui a partir delas e quero ensinar para vocês como que faz isso passo a passo, beleza? Vamos lá no Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo documento no tamanho feed, que é 1080 de largura por 1080 de altura, 72 dpi de resolução e mod de cores RGB, beleza? E dessa forma o arquivo vai ficar preparado para você postar aí no seu Instagram ou Facebook. Então, nós criamos esse documento em branco e a primeira coisa que eu gosto de fazer é criar um grid de trabalho para mim conseguir posicionar os elementos da nossa composição aqui, ó, de forma inteligente, tá? E eu já dei uma aula a respeito de grid, eu gosto muito de usar o grid que vem lá da fotografia, que é o grid da regra dos terços, beleza? Tô aqui com meu moodboard aberto, tá? E eu baixei várias fotografias onde a regra dos terços foi utilizada aqui como técnica, tá? O que é a regra dos terços? Ela se consiste basicamente em separar um plano em 9 partes iguais, então todas as fotografias estão separadas em 9 partes iguais, e elas têm esses pontos de interesse aqui, ó. Na verdade, são 4 pontos de interesse, onde você vai posicionar estrategicamente, tá? Aquilo que você quer chamar a atenção no seu plano, na sua fotografia, beleza? Então, é muito simples essa técnica, e essa técnica da fotografia a gente utiliza muito no design, tá? Então, para a gente criar esse grid baseado na regra dos terços é muito simples. Você vem aqui em visualizar e clica em novo layout de guias, tá? O meu já está personalizado, você pode copiar aí, ó, 3 linhas, 3 colunas, e eu gosto de utilizar essa margem aqui de mais ou menos 4 centímetros, beleza? Depois que a gente fizer isso, uma coisa muito importante a se fazer é vir novamente em visualizar e bloquear as guias, ó, vamos lá de novo. Bloquear as guias, tá? E aí vai ficar marcado o checkzinho aqui, ó, e essas guias estão bloqueadas, você não vai correr o risco de movimentá-las, ó, e tirar elas fora do lugar quando você estiver criando a sua composição, beleza? Eu tenho aqui alguns elementos, né, que eu já fiz o download aqui na internet, deixa eu baixar algumas pastas aqui. Então, eu tenho os elementos aqui que eu criei, que eu utilizei, né, nessa composição. Já fiz o recorte da cruz com a Pen Tool, tá? Com a caneta. Para essa aula não ficar gigante, tá? Nós já temos aula de recorte com a Pen Tool, aula de recorte profissional, tá? Então, vocês já sabem como que faz esse recorte aqui. Deixa eu colocar esse elemento de cruz aqui. Eu quero colocar ele centralizado, ó, essa ilustração centralizada, tá bem centralizado aqui. E agora nós vamos começar a trabalhar, tá? Eu vou pegar os outros elementos e colocar mais ou menos aqui na posição original lá do meu post, tá? Com o Shift pressionado, eu vou garantir que as proporções do objeto permaneçam originais, que ele não seja deformado. Por exemplo, se eu não utilizar o Shift, ó, eu posso deformar aqui, ó, o meu objeto, beleza? Então, é muito importante que eu utilize o Shift para redimensionar. Isso em algumas versões do Photoshop, beleza, pessoal? A minha versão aqui é CC 2019, tá bom? A gente vai precisar fazer um tratamento aqui nessa Bíblia, que é tirar essa assinatura da Thomas Nelson aqui e a versão dela, beleza? Então, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de correção. Eu vou selecionar aqui mais ou menos, ó, o Thomas Nelson aqui, ó. E aí, por que que tá dando aqui esse símbolo aqui que não pode ser alterado? Porque eu preciso rasterizar essa camada como uma imagem normal. Ela estava, deixa eu dar um Ctrl Z, como objeto inteligente, tá? Eu poderia também editar aqui dentro da camada, mas eu vou rasterizar porque eu não preciso dessa imagem em alta resolução. Então, eu vou rasterizar.
E aí, ó, eu fiz essa seleção aqui, ó, não precisa ser uma seleção perfeita, tá? Só selecionar o símbolo assim mesmo e eu vou arrastar para uma área limpa aqui, ó, da Bíblia. Pronto, vocês podem ver que ele já fez a correção. Deixa eu dar um Ctrl Z, eu vou arrastar aqui para próximo, ó, porque a luz ficou diferente. Pronto, agora tá perfeito. Como eu arrastei aqui para cima, ó, deu uma pequena diferença, porque a luz aqui da textura da Bíblia era diferente. Então, quanto mais próximo à área original, melhor fica o resultado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Nessa hora, pessoal, eu vou dar um Ctrl H aqui para tirar as minhas linhas, porque elas vão me atrapalhar, beleza? Então, eu vou fazer a seleção aqui, ó, com a ferramenta de correção e com o Shift pressionado para manter a seleção reta, eu vou arrastar para baixo e pronto, ficou perfeito, já tem uma capa limpinha aí, tá? Agora, não sei se dá para vocês verem aí, deixa eu dar um zoom, ó, eu quero arredondar as minhas bordas aqui, eu vou fazer isso com a ferramenta caneta, tá? Vou fazer uma seleção aqui, ó, bem simples, ó. Fechei a seleção. E agora, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar na thumb aqui, ó, dessa camada que eu acabei de criar, né, com a caneta. E ela vai carregar essa seleção rápida. Eu seleciono a Bíblia, pego essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta de seleção retangular, e deleto. Pronto, eu acabei de arredondar a ponta aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó, vou fazer a mesma coisa com a caneta. Fechei a seleção, vou pressionar o Ctrl aqui, clicar para fazer a seleção rápida, né? Vou pegar a ferramenta letreiro retangular, selecionar a camada da Bíblia e vou deletar, tá? E agora eu já posso deletar essas camadas aqui que sobraram, beleza? Então eu tenho agora a Bíblia aí, a capa dela toda retinha. Tem uma ponta aqui ainda, deixa eu tirar essa ponta aqui, ó. A mesma coisa, tá? Já tô fazendo rápido porque essa altura do campeonato vocês já devem ter entendido como que funciona. Vou fazer aqui também. E aí, eu vou selecionar aqui e deletar, tá? A camada de sobra. Aqui não ficou tão legal, mas beleza, eu não vou precisar disso daqui grande, tá? Então, já tenho a Bíblia limpa, eu vou agora converter. Agora sim, vou converter em objeto inteligente, porque eu vou diminuir ela. Vou colocar mais ou menos na posição aqui do post original. Eu dei uma rotacionada aqui, ó. E ela vai ficar mais ou menos aqui, beleza? Eu vou dar um Ctrl H para voltar com minhas linhas guias, tá? Lembrando, pessoal, que eu tenho esses 4 pontos de interesse aqui, ó. E eu vou sempre posicionar os objetos importantes dessa composição, tá? Nesses pontos de interesse, beleza? Agora eu vou pegar a mão, a ilustração da mão, aqui eu tenho um JPEG, tá? O que eu vou fazer? Ó, com a ferramenta aqui, laço, varinha mágica mesmo, ó, eu vou selecionar aqui e vou deletar, tá? Não tem problema. Deixa eu rasterizar, né? Porque tá como objeto inteligente. E vou deletar, tá, pessoal? Deixa eu ocultar as outras camadas aqui. Pode ficar calmo que a gente vai dar um jeito nisso. Vou deletar esse free pick aqui. Deixa eu tirar o fundo aqui também. Ficou dessa forma aqui. Agora, o que eu vou fazer? Com a ferramenta caneta, eu vou dar um zoom aqui e eu vou criar, pessoal, um contorno, que eu preciso preencher isso aqui de branco. Então, eu vou criar um contorno aqui, ó, por dentro. Eu vou desenhando aqui. Vou colocar um preenchimento, agora não, tá? Mas eu vou precisar colocar um preenchimento branco aqui, ó. Se a sua caneta estiver com preenchimento aqui, ó, e com contorno, na medida que você for fazendo a seleção, ó, ele vai aparecendo aqui, tá? Só que isso atrapalha bastante a gente. Então, você clica aqui, ó, para tirar o preenchimento e para tirar o contorno, tá? E aí você tem só isso aqui, ó, que é a ferramenta caneta, tá? Então, eu vou clicando e arrastando assim, ó, sempre em cima aqui, ó, dessa parte preta, tá? Para não ficar fora. E com bastante paciência, ó, eu vou fazendo aqui. Não precisa ser perfeito, não precisa só estar em cima aqui, ó, do contorno preto, tá, pessoal? E aí você vai fechando, ó. Vocês vão entender o que eu tô querendo fazer aqui, ó. Vou colocar um preenchimento branco nessa mão. E vou fazendo aí com bastante paciência, tá?
E aí você vai fazendo aqui, ó, com bastante paciência, tá? Não vou acelerar o vídeo não, que eu quero mostrar para vocês tudo. Ó, aqui, ó, eu cliquei e arrastei, ó. Tá vendo? E com o Alt pressionado, eu vim aqui, ó. Com o Alt pressionado, eu vim aqui e manipulei o traço, tá vendo? Então, o Alt, ele serve para isso, para mim poder manipular aqui essa seleção que a caneta cria, tá? Agora eu vou fechar, ó, não vou fechar reto não, vou arrastar um pouco para criar aí essa parte redonda, beleza? Vou colocar o preenchimento branco aqui. Beleza, ficou assim, agora é só arrastar aqui, ó, a camada oração da ilustração para cima e a forma para baixo. Agora eu posso selecionar os dois e já criar, converter aqui em objeto inteligente, tá? Deixa eu voltar com a cruz, com a Bíblia. Vou diminuir aqui a oração, mais ou menos esse tamanho. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui. Beleza, vou colocar a Bíblia um pouquinho para dentro. Beleza, pessoal, então nós já temos os elementos aí. Tá um pouco estranho porque nós temos 3 estilos diferentes aqui. Nós temos uma imagem, nós temos uma ilustração aqui bastante realista e nós temos essa ilustração aqui basicamente preta e branca, né, com traços manuscritos, tá? Então, eu quero colocar todos esses elementos mais ou menos aqui no mesmo estilo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um filtro aqui do Photoshop, tá? Com a camada da cruz selecionada, eu venho aqui em filtro e em estilização e vou usar esse efeito aqui, ó, que é indicação de aresta, tá? E aí vai dar esse efeito aqui, ficou meio estranho, mas a gente vai trabalhar nele, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui, ó, um filtro preto e branco, tá? E aí com o Alt pressionado, eu vou clicar aqui, ó, entre a camada preta e branca aqui, né, o nosso filtro preto e branco e a cruz, tá? Por quê? Porque ele vai aplicar esse efeito aqui, ó, só na camada da cruz, beleza? Se eu criar normal aqui, ó, um filtro preto e branco e não fizer isso, eu posicionar ele aqui em cima, aqui, ó. Criar um filtro aqui, ó, preto e branco, ó. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Ele aplicou esse efeito em todos os elementos, mas vou botar ele aqui, ó. Eu quero que ele fica só em cima da cruz, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou selecionar a cruz e vou dar um Ctrl I para inverter as cores. E aí, ele inverteu as cores em preto e branco, tá? Ctrl I de novo, olha lá, voltou original. Ctrl I, eu inverti as cores, beleza? Até aí, beleza. Vamos criar uma nova camada aqui, tá? Então, eu tenho a cruz, eu tenho esse efeito preto e branco aqui. Deixa eu ver que camada é essa. Não sei, vou deletar essa camada. Tenho a Bíblia, deixa eu ocultar para vocês não fazer confusão. E tenho aqui a ilustração da oração, tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó, com a cruz, beleza? Eu criei uma nova camada aqui, agora com Ctrl pressionado, eu vou clicar na thumb aqui da cruz, tá? E aí eu vou selecionar essa camada nova vazia, tá? E eu tenho aqui, ó, esse bordô aqui, ó, esse é o código, tá? Se você quiser copiar aí, pra você fazer comigo passo a passo. E vou colocar aqui na cor de primeiro plano um tom de dourado, beleza, pessoal? É esse tom de dourado aí. E agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou pegar a ferramenta de degradê. E a minha seleção já está carregada, então é só clicar e arrastar, ó. Parece que não aconteceu nada, por quê? A nossa camada, ela tá embaixo, ó. Se eu arrastar ela para cima aqui, ó, vocês vão perceber o que aconteceu, ó. E como eu quero dourado em cima, eu vou clicar de novo aqui. Puxando de cima para baixo, eu tenho o meu dourado em cima, beleza? Eu vou colocar essa cor lá embaixo de novo, só trouxe ela para cá para mostrar para vocês. E agora eu vou selecionar, pessoal, essa camada aqui da cruz, vou dar 2 cliques e vai abrir aqui, ó, as opções de mesclagem da camada. E o que eu vou fazer, ó? Com o Alt pressionado, eu vou vir aqui nas camadas subjacentes, tá? E vou clicar aqui para dividir o meu controlador. Eu vou arrastar ele um pouco para cá, vocês já podem perceber o que está acontecendo aqui, ó.
que está acontecendo, pessoal? Ele está pegando os tons escuros aqui da minha imagem e está mesclando com a camada de baixo, que é justamente essa cor que nós acabamos de inserir. Vou fazer a mesma coisa com os tons de branco aqui, ó. Clicar e arrastar, olha lá em cima. Vou trazer mais ou menos os dois na metade aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com essa parte de cima aqui, ó. Ó, e aí já vai dando esse efeito bem interessante, hein, pessoal? Olha lá, ó. Se você quiser tirar o branco totalmente, ó, o contorno branco totalmente, você faz isso daqui, ó. Beleza? E aí, ok, tá? Nós já temos aqui um efeito bem interessante, tá? Você pode também aqui, ó, trabalhar o preenchimento aqui, que aí você vai diminuir, ó, esse efeito aqui, né, dos traços de ilustração, mas vamos, por enquanto, trabalhar aí em 100%, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa aqui com a Bíblia, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. O que, que eu vou fazer com a Bíblia? Eu vou criar aqui um efeito de preto e branco, vou aplicar só sobre a Bíblia, né, com o Alt pressionado, eu vou clicar entre as duas camadas. Eu vou carregar uma seleção aqui, ó, carregar uma seleção com Ctrl pressionado, clicando em cima da Bíblia. Vou criar uma nova camada, trazer ela para baixo, né, com a ferramenta degradê aqui selecionada, eu vou clicar e arrastar. Ele vai criar o degradê. Você pode ver aqui na camada, ó, que o degradê ele tá criado. E agora eu venho aqui, ó, dou 2 cliques na camada original, venho nas opções de mesclagem, com Alt pressionado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Que interessante, vou trazer mais ou menos no meio aqui, ó. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. E aí eu tenho esse efeito interessante, tá? Uma coisa que eu esqueci de fazer é vir na camada da Bíblia e adicionar, né, o nosso filtro aqui, ó, de indicação de aresta, né, que vai transformar ele em uma espécie de desenho, beleza? E dar o Ctrl I, que vai inverter as cores, tá? E aí, pessoal, eu vou diminuir o preenchimento aqui, ó, vou diminuir bastante, vou colocar 50, tá? Vou colocar 50 aqui. E aí, o que, que eu vou fazer? Ó? Essa parte da Bíblia Sagrada, a gente vai limpar esse escrito, tá? Também com a ferramenta de correção. Vamos selecionar aqui, ó. E só clicar para baixo, né? Vamos rasterizar aqui. Não tem problema, que eu não vou aumentar mais, já sei que o tamanho é esse, tá? Eu limpei aqui. Por quê? Porque a gente vai escrever aqui o Bíblia Sagrada, tá? Com uma fonte que vai ficar mais legal. Bíblia, dá um Enter, Sagrada. Vou dar um Ctrl T, vou deixar aí centralizado. Vou colocar aqui a cor branca no nosso texto, tá? Deixa eu tirar essa camada aqui, ó. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Opa! Deixa eu criar uma nova camada aqui de texto. Bíblia Sagrada. Isso. E aí eu vou selecionar, centralizar, colocar branco, beleza? E vou usar, deixa eu ver essa cor aqui, ó. Essa fonte aqui, ó, que chama Bárbaro, beleza? Fonte aí que chama Bárbaro. Vou dar um Ctrl T para redimensionar aqui, ó. Para rotacionar, na verdade, né? Vou colocar mais ou menos aqui, ó, na rotação original e vou centralizar. Pronto, já tenho aí a Bíblia estilo ilustração. Beleza, pessoal? Então tá, agora o que restou a ilustração aqui da mão, né, da oração, né? E basicamente já tá, né, aí com estilo de ilustração, não tem muita coisa a se fazer, né? O que a gente vai fazer é clicar pressionando Ctrl, clicar na thumb, né, para carregar essa seleção rápida. Nós vamos criar aqui uma nova camada, né, trabalhar mais uma vez com a ferramenta de degradê, criando esse degradê aí na camada. E aí eu vou vir aqui, dar 2 cliques, opções de mesclagem, eu vou com o Alt pressionado, vou separar aqui, ó, o separador, e vou arrastando aí, ó, e ele vai fazendo assim. Aqui eu não vou mexer não, tá? Nessa parte branca eu não vou mexer. Ele vai fazendo aí esse efeito
que ficou bem interessante, tá? Beleza? Então, nós temos aí os elementos mais ou menos já no mesmo estilo, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, essa textura aqui de papel, tá? Vou colocar aqui por baixo. Vou redimensionar aqui, para ficar mais ou menos aqui do tamanho. Vou arrastar essa textura lá para baixo, ó. Vai lá para baixo a textura, beleza? Vou criar uma nova camada aqui em cima. E vou mais uma vez com o degradê aqui, criar esse degradê, tá? E vamos colocar aqui um efeito de multiplicação, para dar esse efeito aí que os tons são multiplicados em cima da textura e parece que aderiu, né? E aqui, pessoal, esse modo de mesclagem aqui, ó, vocês podem explorar aí, né, já pode criar, usar a criatividade, né, e já criar uma composição um pouco diferente, não utilizar exatamente, né, as mesmas coisas que eu tô fazendo, troca as imagens também, porque aí você já tem uma composição original aí, né, mesmo seguindo o passo a passo, beleza? Eu vou deixar aqui em multiplicação, tá? O que a gente vai fazer agora nós vamos criar uma sombra aqui, ó, da Bíblia e da mão sobre a cruz, beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar 2 cliques aqui em cima da imagem da Bíblia, vamos aqui em sombra projetada, e aí aqui, ó, você tem a distância da sombra, tá vendo, ó? E tem o ângulo da sombra, então eu quero colocar esse ângulo em cima aqui da minha cruz, tá? Vou colocar o ângulo aqui, vou colocar um pouquinho mais forte essa sombra, vou diminuir a distância, né? Tá bom o tamanho e a expansão? Beleza, ok. Só que essa sombra, ela fugiu aqui pro meu BG também, pro meu background também, mas eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Em cima aqui, ó, do efeito de sombra que tá aqui na camada da Bíblia, tá vendo lá, ó? Eu vou clicar com o direito mouse e vou clicar em criar camada. Ok, o que ele fez? Ele pegou o efeito da sombra e criou uma nova camada para ela. Eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar aqui a camada da cruz com o Ctrl, né? Clicar na thumb para selecionar, fazer a seleção rápida. E vou pegar aqui de novo a camada da sombra. Selecionar a camada da sombra e vou criar uma máscara. Pronto, agora eu só tenho a sombra em cima da cruz. Vou fazer a mesma coisa com a mão. Espero que vocês tenham entendido aí, ó. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Já vou marcar aqui a sombra que tá no mesmo ângulo, tá? E aí, vou criar a camada aqui de sombra separado, beleza? Vou arrastar para baixo aqui, ó. Vou selecionar a cruz, pegar a sombra da mão de novo e criar a minha máscara, beleza, pessoal? Vamos colocar também, adicionar um efeito aqui de luz, ressaltando os pontos de luz aqui na nossa ilustração, tá? Como que a gente vai fazer isso, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com luz e volume aqui para dar uma melhorada. Eu vou dar um Ctrl J nessa camada. Já reforçou, tá vendo? Só de duplicar aqui já reforçou, mas eu posso vir aqui em filtro, outros, alta frequência. E aí, dar OK e colocar... Deixa eu voltar aqui, pessoal, mostrar para vocês, ó. Que eu coloquei aqui o alta frequência em 30, tá? Para criar o volume aqui, ó. 25, porque aqui, ó, quanto mais alto a gente tem o raio, mais ele cria esse volume aqui em tons de cinza pra gente, ó. Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos no 30, já tá legal. E aí, ok, e vamos colocar esse efeito como sobreposição. E aí você pode trabalhar o preenchimento aqui, ó, se você acha que ficou muito forte, você pode trabalhar o preenchimento aqui. Nós já temos muito mais volume nessa cruz e ela tem muito mais destaque, tá? Nós vamos fazer outra coisa, que é criar uma outra camada vazia aqui em cima da cruz, tá? Eu vou colocar ela no modo de mesclagem sobrepor. Eu vou pegar aqui, ó, um tom amarelo bem clarinho e com um pincel, ó, deixa eu colocar aqui mais um pincel com a dureza 0, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui e nesses tons de luz aqui, ó, eu vou pintar. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Mais claro. Isso. Peraí que tá acontecendo alguma coisa errada aqui, ó.
Vamos criar a camada aqui de novo. Ah, tá. A camada aqui em cima, vamos colocar sobrepor, isso. E aqui é isso aí. E aí nós temos o amarelo clarinho, tá? Eu tinha criado a camada aqui em cima e ela tava com aquele efeito de alt aplicado, tá? Então, eu criei uma camada acima, tá? Pessoal, uma coisa interessante aqui, ó, que como eu dupliquei esse efeito aqui, deixa eu ver qual efeito que é, ó. O efeito de preto e branco, ele tá só em cima da camada aqui, ó, do alta frequência, do efeito de alta frequência. Então, eu tenho que adicionar no efeito de cruz aqui também. Tá vendo esse verdinho aqui, ó? É um problema aqui de cor, ó. Vamos colocar um filtro preto e branco aqui e aplicar sobre a camada da cruz, tá vendo? Então, essa camada da cruz tem que ter o efeito preto e branco. Esse aqui também, que é o efeito de alta frequência, também tem que ter o efeito preto e branco para não vazar cor, beleza? E agora aqui, ó, com essa camada, eu vou ressaltar aqui, ó. Lembrando que o modo de mesclagem tem que estar sobrepor, tá? Se você quiser diminuir aqui para não ficar tão forte a opacidade desse pincel, aí, ó. E aí você vai ressaltando assim, ó. Quem tiver a mesa digitalizadora, que essa hora é bem melhor, o resultado fica bem mais profissional se você fizer isso com a mesa digitalizadora, né? Porque a gente tem algumas dificuldades de fazer isso no mouse, eu acho que fica muito duro, mas dá para fazer tranquilo também. Eu tô fazendo aqui no mouse agora, ó. Mas eu gosto de trabalhar com a mesa digitalizadora. E aí, ó, eu vou fazendo assim, ó. Aqui com o shift pressionado, ó, eu garanto que fica reto, tá vendo? Posso diminuindo aqui, ó. Posso diminuir o pincel também para fazer isso, ó. E aí, nesses pontos que já tem luz, eu vou fazendo isso aqui. Eu vou ressaltando, ó. Vou criando aqui, ó. Ó. Aqui. Bastante paciência, né? Aqui no manto também, ó. Aí, ó. Aqui sobre o madeiro aqui também, ó. Pronto, e aí, pessoal, olha para vocês a diferença do antes e do depois, como que adicionou muito mais volume, né? Ficou muito mais interessante aí, destacou muito mais a cruz com esse efeito, só com esse efeitinho aí de luz, beleza? Então tá, efeito pronto, tá beleza? O que a gente vai fazer agora é adicionar aqui, ó, uma camada sobre aqui esse plano de fundo, uma camada de matiz e saturação, tá? E aí, pessoal, aqui eu consigo controlar, ó, a cor do meu background, ó, tá vendo? Já consigo controlar a cor do meu background, você pode testar aí algumas opções, tá? Então, eu posso trabalhar tanto com esse matiz e saturação aqui, quanto com matiz e saturação, ó, acima de tudo, porque aí eu testo os tons de tudo. Olha, você vê como que esse tom aqui já ficou muito mais interessante, muito mais agradável, ó. Eu gosto também de adicionar uma camada de ajuste de vibralidade, ó, para deixar os tons mais vibrantes, ó, vibralidade e saturação, como que fica legal. E agora, faltou também adicionar, tava me esquecendo já, esses ramos aqui, ó. Vamos lá, vamos adicionar aqui, ó, vou redimensionar. Na composição original eu coloquei mais ou menos aqui, só para dar um tchan aí na nossa arte que já tá ficando bem legal, né, pessoal? Vem pra cá, aqui, ó. E eu também usei um meio aqui, na verdade, ó, a bagunça aqui já tá ficando, ó. Como que a gente tem que trabalhar, pessoal? Isso é muito importante, ó. Vamos selecionar a mão aqui, dar um Ctrl G para criar um grupo e já tem aqui, ó, mão. Beleza? A Bíblia Sagrada aqui, ó, a mesma coisa, ó. Até onde vai a Bíblia Sagrada aqui, ó. Dá um Ctrl G, já tem a Bíblia Sagrada separada, ó. Bíblia. Sempre trabalhar com organização, criando os grupos, as pastinhas, né? Beleza, e aqui eu tenho a cruz. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl G, ó. Eu tenho aí o elemento da cruz.
E já dá um alívio, né? Você trabalhar com organização. Eu tenho um fundo aqui também, que eu vou selecionar tudo e vou colocar aqui, ó, BG. Então, já tenho fundo. E aqui ficou para fora, ó, essas duas camadas aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, de cores, tá? São essas camadas de ajuste aqui, ó. Olha a diferença para vocês verem, ó. E aqui eu tenho os ramos aqui do lado de fora, que eu vou trabalhar neles, adicionando aqui, primeira coisa, eu vou aqui nesse primeiro ramo aqui, ó, vou colocar uma máscara nele. Para quê? Eu quero dar aquele efeito que em algumas partes, pessoal, esse ramo ele tá passando por detrás da cruz. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então, eu vou fazer isso, né? Então, a máscara, a gente já sabe, né? Tá cansado de saber, já fiz várias aulas sobre máscara, né? Uma das ferramentas mais importantes aí do Photoshop. Com a máscara é o seguinte, depois que você cria a máscara, o preto você apaga a informação de pixel e o branco você revela. Então, com a camada do ramo de flor aqui selecionada, né, e com a máscara selecionada, é importante, né, vou diminuir o meu pincel e a cor de primeiro plano tá preta, significa que eu vou apagar a informação. Ó, vamos colocar a opacidade aqui em 100%, então significa aí, ó, que eu vou apagar a informação. Deixa eu colocar um pouco de dureza aqui, ó, 100%, né, então aqui com shift pressionado eu apago aqui, ó, bem retinho, vou diminuir esse pincel. Pronto, deixa eu tirar, vou tirar aqui também em cima da corda, ó, peraí. Tirar aqui também em cima da corda, ó. Deixa eu aumentar um pouco, vou tirar em cima da corda. Beleza. Ó, tirei aqui, ficou legal. Vamos tirar aqui também, tem uma sujeirinha aqui, ó. Vamos tirar essa sujeira aqui também, ó. Vamos tirar aqui em cima da corda também, ó. Beleza, tiramos aqui em cima da corda. Aqui, ó, essa folha vai passar por debaixo, tá? Dá a sensação que tá passando por debaixo. Beleza? Então, beleza, ficou bem legal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou selecionar esse ramo, vou adicionar uma máscara aqui, ó. E aí, eu vou trabalhar aqui apagando as informações aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Apaga aqui, ó. Essa parte aqui tá beleza. Vamos apagar só isso aqui. Peraí, deixa eu abaixar esse ramo aqui. Pra ficar um pouco interessante. Pra ficar mais interessante, eu vou apagar essa informação aqui dessa folha, ó. Como se ela estivesse passando ali por debaixo. E aí, pessoal, se apaguei sem querer essa parte, o que eu faço? Vem cá, troca a cor, né? Cor de primeiro plano branco, que eu vou revelar o que tem na minha máscara lá, ó. Beleza? Ó. Beleza, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Eu quero colocar esses dois ramos aqui no mesmo estilo da nossa ilustração. Então, eu vou aqui, primeiro, colocar um efeito aqui de matiz saturação, tá? E aí, eu vou colocar aqui, né, sobre esse ramo, pressionando o Alt, clicando aqui entre as duas camadas. Então, ficou só em cima do ramo, efeito de matiz saturação. Eu vou clicar aqui em colorir, pessoal, ó. Colorir, vou aumentar a saturação e vou deixar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, amarelo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou adicionar um efeito de matiz saturação, com Alt pressionado, vou colocar só sobre esse ramo, vou aplicar colorir, aumento a saturação aqui, ó, e vou deixar aqui mais amarelinho, beleza? Agora, com essa camada, esse ramo selecionado, eu vou vir aqui em filtro e vou adicionar aqui, ó, o nosso indicação de aresta, tá? E aí, pessoal, ficou muito forte aqui esse efeito. O que eu vou fazer? Tá vendo esse ícone aqui, ó, tipo de controle? Você vai dar 2 cliques e aqui ele vai abrir as opções aqui para editar o filtro de indicação de aresta. Eu vou colocar 50% aqui, ó. Viu como que já melhorou bastante, ó? Não ficou tão agressivo. Eu dou um OK e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, vamos lá, a mesma coisa, filtro. Estilização, indicação de aresta, aqui, ó. Ele aplica lá e eu dou 2 cliques aqui e coloco em 50%. E olha como que já melhorou, ficou bem melhor, beleza? E agora, deixa eu
colocar aqui, ó, selecionar tudo, dar um Ctrl G, coloquei numa pasta, e vou colocar aqui, ó, galhos, então já tem tudo separado, ó, BG, cruz, Bíblia, mão, galhos e cores, tudo selecionado, beleza? Eu vou criar aqui, pessoal, ó, com a pen tool aqui, com a caneta, eu vou criar essa linha aqui, ó, em ondas, tá? Vou tirar o preenchimento, vou colocar aqui, ó, o traçado branco, beleza? E vou adicionar um filtro aqui de distorção. E esse filtro, deixa eu ver se eu me lembro de que é esse filtro aqui, ó, é de ondulação. Tem que converter como objeto inteligente. E é um filtro de ondulação. É isso mesmo. E aí fica assim, ó, fica esse efeito bem legal. Vou arrastar aqui para baixo de tudo, ó. Vou arrastar para baixo de tudo, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. E aí, eu vou dar, assim, ó, uma rotacionada, assim, ó. Rotacionada e aumentada também, ó, para ele vazar aqui, ó. Rotaciono e aumento. E aí, você pode fazer quantas vezes você achar legal para criar mais volume aí, ó, nesse efeito, ó. E vai fazendo isso, ó. Eu gosto muito do resultado desses efeitos, assim, ó. Parece um efeito de vibração, né? Fica bem legal. Você pode também, pessoal, ó, selecionar tudo isso aqui, ó. Dá um Ctrl J para duplicar tudo. Clica com o direito do mouse, converte aqui em objeto inteligente. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu selecionar todos aqui. Dá um Ctrl G e eu tenho aqui, ó, as ondas. Eu tenho essas ondas aqui tudo junto. E tem essas ondas aqui, beleza? Então, eu vou pegar essas ondas aqui tudo junto, eu vou vir em filtro, distorção aqui, ó, zigue-zague. E aí, pessoal, você pode testar, ó, vários efeitos aí, ó, ok? Um efeito em cima do outro. Não ficou tão bacana. Deixa eu adicionar um outro aqui, ó, que eu gosto, que é o de ondas, aqui, ó. E aí o de ondas, ó, não tem como dar o zoom, mas ele já tá me mostrando aqui, ó, você pode mexer nas configurações de amplitude aqui, ó, olha lá, ó. Olha que interessante aqui, ó, que ele vai formando as distorções aí, ó, da sua malha, do seu, lá das suas ondas, né, que já é um efeito em cima do outro, e aí você vai testando, dá ok, ó, nós temos um negócio bem legal. Deixa eu mudar um pouco as configurações aqui, ó. Distorção ondas, que eu quero fazer bem distorcido assim, ok. E aí, nesse efeito, eu posso dar tipo um Ctrl I para deixar ele em negativo aqui, né? E vou diminuir aqui, ó, para não ficar tão forte. Eu vou diminuir aqui a opacidade dele e achei que ficou bem legal, ó. Vamos aumentar aqui. E você vai criando as suas texturas aí, né, originais, né? E ficou bem legal. Esse vamos diminuir aqui para 15, tá? Beleza, já tá legal. Então, tem as ondas, tem esse elemento. Agora, vamos adicionar o texto, né, pessoal? Vamos adicionar o texto aqui, ó. Pegando a ferramenta de texto, vou clicar e vou digitar Ori. Eu vou usar a fonte que chama Love of Thunder, tá? Essa aqui, ó. Ori. Então, vou aumentar, né, com aqui o Shift pressionado. Ah lá, pessoal, como que eu tenho a facilidade de colocar o texto no lugar interessante, né, de organizar visualmente as informações por causa do meu grid, né? Então, aí basta eu duplicar. E eu já tenho lugar reservado aqui para o texto. Ore, busque. Estão precisando de oração, né, pessoal? Muita oração. Vamos colocar esse texto já para cima de tudo aqui, ó. Não dentro das cores, não. Foi para dentro da camada de cor. Vamos tirar daqui, ó. Vamos para cá. Ore, busque e... Vamos colocar aqui, clame. Clame. Ore, busque, clame, tá? E tem a referência bíblica aqui, ó, que é 2 Crônicas 7:14. Vou colocar com uma outra fonte aqui, ó, uma fonte mais comum, né, que tenha acento.
Vamos colocar com essa sensation aqui, ó. Diminuir bastante. Vai ficar bem menor essa referência aqui, ó. A referência do texto. Vamos diminuir aqui, ó, para não ficar sem respiração, né? Beleza. Ainda adicionei como se fosse um marcador de texto. Deixa eu diminuir um pouco esse texto aqui. E aí, pessoal, você pode ir fazendo assim, ó. E você pode ir dando um Ctrl H, tá? Para ocultar as linhas guias aí, ó. E ver se tá legal, se tá confortável visualmente aí, ó. Vamos travar o BG. Vou travar o BG aqui. E vou travar as cores também. Porque eu vou selecionar todos esses elementos aqui. Vou dar um Ctrl T e vou arrastar tudo um pouco para baixo, ó. Isso. Vou arrastar tudo um pouco para baixo. Vou dar um Ctrl H, vai voltar aqui de novo, ó. Um pouquinho para cima. Aqui. Beleza. E eu ainda, pessoal, vamos fazer essa camada aqui, esse grupo do texto, né? Dou Ctrl G aqui. Deixa eu recolher tudo, ó. Textos, né? Beleza. Textos. Ó, tem aqui a camada dos textos, né? Já tá tudo aqui. E ainda, eu adicionei uma nova camada aqui, ó. Peguei um pincel, adicionei uma camada vazia, né? Eu vou arrastá-la aqui para baixo. Não, foi para dentro de cores. Nada a ver aqui, ó. Ela foi aqui para baixo e aí eu peguei um pincel aqui, ó, que se parece com um pouco de marcador de texto e fiz isso aqui, ó. Peguei um verde aqui, marcador de texto, ó. E fiz assim, ó, para destacar o texto, ó. Tô pressionando o Shift, tá, pessoal? Para manter retinho assim, ó. Ó. A seleção. E aí, ó, o que eu fiz? Eu testei alguns efeitos de mesclagem de camada, ó. Tá vendo? Testei algumas coisas aqui. Nossa, esse ficou bem legal, hein? Essa cor aqui ficou bem bacana. E aí, nós temos aqui as camadas do texto. Deixa eu botar para baixo aqui, ó. Nós temos aí a camada do texto, as cores e tudo mais. E basicamente é isso, pessoal. Terminamos aí. Você pode dar um Ctrl H, ver como é que ficou, ó. Achei que ficou bem legal, né? A nossa arte aí. Tendo visto que os elementos, né, não tinha tratamento nenhum. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula e valeu!